Amém, amados irmãos? A escritura de Isaías, nos seus capítulos 58, verso 3 a 12, em pequeníssimas palavras, ele fala-nos mais do jejum. Este que nós temos neste dia de hoje, amados irmãos. Do princípio eu diria, a escritura diz, quando você jejuares, do princípio quando você jejuar, não cede como esses outros hipócritas, que quando jejuam, eles ficam bem sujos do princípio, ficam bem sujos. Glórias a Deus. Para poder mostrar de que eles estão de jejum. Qualquer que for encontrar lá do outro lado, eles dizem, de facto, eu estou de jejum. Sem precisar perguntar, só por si sozinho já começou a descrever-se de que eu estou de jejum, eu tenho um propósito aí, ensino sábado, vou ao monte, por isso vou ficar de jejum esse dia. Não, estás a falar para os hipócritas. Se você jejuares, a escritura diz, sede vós imitadores de Cristo, como eu também de Paulo. Então, quando você jejuares, a escritura diz, tome seu banho, fique bem limpo. Não mostre, não deixe nenhum rastro diante de ti que vai indicar que você está de jejum. Porque os rastros de uma pessoa que está de jejum, você consegue ver. Os hipócritas, você consegue ver quando eles fazem o seu pediar, o seu jejum. Você consegue ver de que este de facto está de jejum. Então, e há um porém que está falando também a escritura dentro dela. Quando for tu a jejuares, existem mais duas coisas que você tens que colocar na sua mente. Tens que ter a fé e a obra. Essa escritura nós podemos encontrar em Tiago, nos seus capítulos 2, 4, nos seus versos 13. Ela fala-nos muito mais da fé e a sua obra. Ela diz-nos que a fé que não puder ter a obra, ela é completamente morta. Então, se você entraste neste rumo de jejuar, se estás de jejum neste dia de hoje, o princípio que você tens que ter é único. O princípio que tens que ter é único. Então, o que tens que poder fazer? Você de jejum, você tens que fazer o seguinte. O decálogo que Moisés disse, amai uns aos outros. Da mesma forma que você não consegue entalar o seu dedo no entalho do outro, ama o seu próximo da mesma forma que você ama o seu coração. Da mesma forma que você limpa o seu corpo, limpa a sua roupa, então também limpa o outro. Está aqui um faminto, você não precisa dar-lhe de comer depois, ser como os hipócritas que a priori foram ditos aqui mesmo na escritura. Não sejam como esses hipócritas que quando for a dar a sua oferta, eles tocam a trombeta. Amém, amados irmãos? Glória, amém. Nós não podemos ser como os hipócritas que quando for a dar, eles tocam a trombeta. Estás de jejum, só porque a sua merenda ficou em casa, você diz, está aqui, como estou de jejum, está aqui. Não precisa colocar o jejum dentro de lá. Este programa está contigo sozinho, amém, amados irmãos? Amém. Este programa está contigo sozinho. Você não precisa colocar alguém dentro do seu programa. O seu programa cuida você e Deus vai realizar o seu programa em nome de Jesus. Amém? A escritura, ela é muito boa e ainda diz-nos o seguinte. Então, clamarás e o Senhor te responderá. Gritarás e Ele dirá, eis-me aqui. O Senhor, quando você está na angústia, quando você se sente estar no abismo, clame a Ele. Ele te responderá. Estas escrituras nós vamos encontrar na carta de Tiago, seus capítulos 5, verso 13 a 25. Diz-nos o seguinte. Estás triste? Ore. Estás alegre? Cante. Estás enfermo? Chame um presbítero, um diácono, um padre dentro de ti, que ele vai colocar esta unção em ti. Mas para poder colocar esta unção em ti, há um porém que você tens que ter. Arrepender-se dos seus pecados. Por isso o Senhor diz, então, clamarás e o Senhor te responderá. Gritarás e Ele dirá, eis-me aqui. Tens esta dificuldade? Clame ao Senhor. Tens este louvor para poder colocar a Ele? Coloque a Ele, porque Ele é da infinita glória. Em nome de Jesus, amém, amém, amados irmãos. Amém. Amados irmãos, esta palavra tão boa, eu não vou deixar por mim, mas vou deixar no nome de Jesus Cristo, o mediador do homem sob face da terra. Meus irmãos, estas são palavras profetizadas pelo Isaías. E nos seus primeiros versos, o verso 3 diz,
Por que jejuamos nós e tu não atentas por isso? Por que afligimos as nossas almas e tu não sabes? Por que jejuamos nós e tu não atentas por isso? Existe aqueles também. A Escritura diz o seguinte: nós temos que fazer um esforço. Sabe? Quando mais a nossa alma, nós pensamos e sentimos que a nossa alma está angustiada, estamos fora do nosso ser, a nossa alma está no abismo, nós temos que recorrer a um Senhor, o Omnipotente, Adonai. Ele vai restaurar as nossas almas, vai restaurar tudo de errado dentro de nós. Mas para poder restaurar estas coisas, nós temos que ter um propósito dentro de nós. Eu lembro-me uma vez quando a missionária Cecília disse de que a nossa e o nosso corpo, o nosso corpo, ela atrai algo negativo. Quando você diz, não, eu estou doente, é possível você ainda dentro deste mesmo dia você adoecer. Porque depois ela atraiu alguma coisa negativa dentro de ti. E aquela coisa negativa vai ficar dentro de ti. Então, há um porém dentro de tudo isso. Para poderes fazer com que o seu jejum venha poder valer, é sacrificar-se. Sabe, amados irmãos, eu vou vos poder colocar um testemunho meu. Não tenho nada na minha casa, mas o pouco que eu tenho, eu digo que para mim aquilo é luxo. Para mim, na minha classe, amém, amados irmãos? Na minha classe, aquilo é luxo. Eu tenho minha chima, tenho meu peixe. Mas neste dia de hoje, eu deixei tudo de trás. Eu vim aqui para poder exaltar o nome do Senhor. Exaltar o nome de Jesus. Então, sede nós imitadores de Coríntios, que Coríntios é imitador de Cristo. Essas palavras são profetizadas pelo Isaías na vertente de nós que estamos aqui, nós servos do Senhor, que deixamos nossos haveres lá na nossa casa, que deixamos muitas coisas dentro de nós, que deixamos o nosso conforto, deixamos os plasmas, deixamos nosso sofá, Aleluia. Deixamos a nossa cama, deixamos nossas novelas, deixamos tudo do mundo da vaidade. Nós chegamos nesse sítio para podermos invocar o nome de Deus. Amém, amados irmãos? Amém. Porque estas coisas estão a relembrar em livro de Coelete. Em outras palavras, quer dizer Eclesiastes. Eclesiastes é filho de Davi, rei de Jerusalém. Nos seus capítulo 3, ele diz-nos também das vaidades. Mas nos seus capítulo 1, verso 1 também, ele fala-nos das vaidades. A vaidade das vaidades, tudo resume-se em vaidade. Então as coisas mundanas nós temos que deixar no mundo. Porque ainda Colossenses fala para nós que nós não somos do mundo. Nós não profetizamos as coisas para o mundo. Nós profetizamos as coisas para o alto, sublime, celestial Pai lá do céu. Glórias a Deus. Estas palavras não estão profetizando-se por mim, mas sim na sua Sagrada Escritura, Isaías, amados irmãos. Ainda esta Escritura, para poder terminar, porque a palavra ainda existe, para poder eu fechar esta Escritura. O jejum que está aqui sendo dito nas escrituras de Isaías, a escritura coloca-nos na vertente de, enquanto nós pudermos estar com o coração escurecido, coração com um abismo, uma das coisas que nós temos que recorrer ao Senhor é orando, jejuando. Jesus Cristo jejuou, ele ficou de oração e jejum 40 dias. Um homem no alto ele é pai. Então quem é você? Só um único dia para você não conseguir dizer de que eu não consigo deixar meus hambúrgueres, não consigo deixar o meu leite, eu não consigo deixar muita coisa lá do outro lado, só por fator de único dia. Não pode, amados irmãos. Nós temos que fazer um sacrifício, amados irmãos. Nós temos que deixar o nosso conforto pelo menos um dia para buscarmos a ira do Senhor. Nós temos que deixar pelo menos um dia reservarmos para o Senhor, um dia de podermos glorificar o Senhor. Como é que nós vamos poder glorificar? Não basta somente um Pai Nosso. Não, nós também temos que castigar este corpo, porque também existem umas enfermidades, iniquidades dentro de nós. Mas estas, para podermos sarar, precisamos de uma coisa que Isaías está falando: o jejum. Sabe, amados irmãos, quando nós formos aprender o jejum, jejuar é uma coisa muito boa, muito bonita, amados irmãos. Sabe, nós descobrirmos
vertente do jejum, nós fazermos do jejum nosso pediário, nós havemos de sair de um sítio em que nós pensávamos que estamos lá e acho que não vamos sair, que é um abismo, né? Mas há uma coisa que eu vou vos poder colocar. Isso tudo nos resume em quê? Isto resume-se em coisas mundanas que nós estamos a fazer com que não conseguimos jejuar. Primeiro ponto. Nós não conseguimos deixar o nosso leite na mesa, não conseguimos deixar as coisas boas, que são as coisas mundanas, para podermos glorificar ao nosso Senhor. Mas ainda o Senhor em Colossenses fala-nos o seguinte, que estas coisas são coisas mundanas. Estas coisas, quando você for a pedir ao mundo, o mundo vai te dar. O mundo vai te dar as coisas que você for a pedir. Mas se você for de Deus, essas coisas mundanas não vais conseguir. E essas coisas não vais alcançar porque são coisas do mundo. Esta é a vaidade. Então, nós como somos homens celestiais, nós somos amados, escritos no selo do Senhor, na testa do Senhor, nós fomos escritos, o nosso nome já está escrito lá a partir de hoje, em nome de Jesus. O nosso nome já está escrito lá. A partir de hoje, o jejum nós temos que fazer do nosso pediário. Se não formos a conseguir do pediário em outras palavras, dia após dia, se não conseguirmos do pediário, dentro de uma semana, esta semana, pelo menos 2 vezes, nós temos que tentar fazer isso. Havemos de ver de que dentro de nós muita coisa estará a se restaurar. Muita coisa dentro de nós já há de sair, sabe? Muita coisa mesmo assim. Porque o que acontece? Eu vou vos dar também uma outra simples palavra. O demônio, quando saía do céu, lá no alto sublime, Deus Pai Todo-Poderoso, ele disse o seguinte: eu vou te arrancar o meu trono. E depois de eu te arrancar o meu trono, sei lá o que você vai poder fazer. E ele disse o seguinte: eu vou para a terra com os meus anjos, os meus arcanjos, os meus serafins. A minha direita 10.000, a minha esquerda 10.000. Vão comigo todos e lá nós vamos formular nosso reino. Então, este reino dito, o demônio, as almas outras já ganhou. Mas estas de hoje aqui, em nome de Jesus, o demônio está aqui. Em nome de Jesus, o demônio não está aqui. Em nome de Jesus, este lugar, o demônio não está. Sabe por quê? Nós somos filhos de Deus. Nós fomos escolhidos para esta missão. E esta missão nós vamos cumprir. Para podermos bem cumprir, temos que ter também estas coisas. A fé, a obra. Esta fé, para podermos completar com as obras, precisamos de fazer com que as duas venham completar-se. As duas venham andar juntas. Então, no momento em que as duas andam juntas, a fé e a obra, saiba que você está com Deus Pai Todo-Poderoso, à direita do Pai, em nome de Jesus. Amém, amados irmãos? Para eu poder fechar esta palavra, senão eu direi, vou fechar. Depois de um fecho, para poder terminar com a palavra, está-se a falar de jejum. Mas o jejum é uma forma de poder fazer com que venha se restaurar a cria de Deus. Venha restaurar-se a cria de Deus nas suas iniquidades, suas impiedades, sua cólera. Retirar-se dentro de ti, você restaurar-se, ser um novo ser para o Pai Todo-Poderoso. Amém, amados irmãos? Amém. Então, uma das coisas para fazer com que estas coisas venham andar dentro de nós, nós temos que deixar as vaidades. Vaidades fora do sítio. Em nome de Jesus. Nós não podemos ser os homens do mundo. Porque quando formos a proferir com as coisas do mundo, o mundo vai nos oferecer. Mas quando nós formos a proferir com as coisas do alto, as coisas do alto não são daqui para aqui. Por isso, estes mundanos, quando vão primeiro para o Pai, eles primeiro experimentam o Pai Todo-Poderoso. Eles colocam a oração, porque eles querem. Só são segundo, eles, a priori, o que disse o nosso missionário Edmundo. Até eles oram mesmo. Pai Todo-Poderoso, eu peço que até amanhã eu tenha um Volvo. Mas até amanhã, não sei se eu chegar, mas eu gostaria que hoje, assim de nada, o Volvo cair do céu para baixo. Eles é o que eles querem. Então, estas coisas acontecem sim, mas não acontecem com Deus. Estas coisas acontecem neste mundano em que nós vivemos. Este mundo aqui em que nós vivemos. Mas isso tudo resume-se na vaidade. Quando a vaidade junta-se com as coisas mundanas, você já não estás ligado com o Pai Todo-Poderoso. Amém, amados irmãos? Amém. Para poderes estar ligado com o Pai Todo-Poderoso, tens que ter uma coisa. Saia o mundano. Saia das vaidades. Deixa a vaidade reinar lá.
Porque esta vaidade, existe o rei dele, que é o rei das trevas, Lúcifer. Nós não podemos nos aconchegar com Lúcifer e apartar-nos com o Pai Todo-Poderoso. Porque onde nos apartamos com o Pai, Ele disse, se hoje você cá me renegas, lá do alto você nem sequer o meu ponto receberás. Eu rejeitar, da mesma forma que você rejeitou-me cá na terra. Então nós temos que deixar estas coisas, temos que ter o jejum, temos que ter a fé, nós temos que ter a obra. Quando um cristão é completado por essas três coisas, porque nós temos os nossos imitadores, temos o Moisés, temos Jesus Cristo, nós temos o Num, pai de Josué. Foram homens que oraram, até a escritura de Tiago diz, Tiago 5, verso 3 a 25, Elias era um homem pobre, mas ele orava fervorosamente, ele fazia jejum, ele conseguiu parar a chuva dentro de 3 anos e 6 meses. E depois ele orou de novo quando entrou em jejum. Pediu ao Pai, Pai Todo-Poderoso, dentro dos 3 anos e 6 meses que a chuva não caiu, eu peço que lance a água para a terra. Escoa esta terra, que desta terra saia o fruto que nós precisamos. Pai Todo-Poderoso fez com que isso acontecesse. Da mesma forma, nós que estamos de jejum neste dia de hoje, é possível neste exato momento, nós começarmos a pedir ao Pai, suplicarmos, colocarmos nas nossas preces o que nós estamos a padecer, pedirmos ao Pai. Nós estamos de jejum, então a partir de hoje temos que aprender. O jejum não é algo só porque vou jejuar, porque vou no monte. Não! Faça o jejum do seu pediário, em nome de Jesus. Estas palavras eu não deixarei por mim, eu deixarei na mão de nosso Senhor Jesus Cristo, na unidade do Espírito Santo. Amém. Olumpa TV, ganhando almas para Deus.